Saudamos a todos com a paz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa de Palavras Cruzadas, o nosso rico programa da edição da Escola Sabatina, edições da Bíblia, da Igreja do Barreiro, Igreja Adventista do Sétimo Dia do Barreiro. Hoje, as palavras vão se cruzar em torno da lição número 1 do quarto e último trimestre de 2023. Muito recentemente começou o ano, mas parece que de tantos acontecimentos que o mundo nos últimos dias nos traz, parece que passou tão rápido. Em largos passos já estamos no último trimestre de 2023 e a sugestão para o manual de estudo da Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina para esse quarto trimestre, temos ou é a missão de Deus e a minha missão, portanto, a missão de Deus e a nossa missão, nós os seres humanos. E na lição número 1, temos a oportunidade de cruzar as palavras entre mim e o amado João Osso, na missão de Deus, junto de cada um de nós, parte 1. Quer dizer que na lição número 2, veremos a missão de Deus junto de nós, junto de cada um de nós, parte 2. Como disse há pouco, não estou sozinho, mas antes de passar a palavra ao nosso amado João Osso, e disse-lhe: onde estás? Essa é a pergunta que não se calou depois do que já vamos ver aqui no desenrolar da lição. É a pergunta que não se calou. Eles responderam como responderam, vamos já falar. E é a pergunta que não se cala há mais de 6.000 anos num mundo em pecado. Não foi feito para ser assim, mas infelizmente o mundo anda em pecado. E dizia há pouco, é a pergunta que não se cala até hoje. Onde estás? Foi a pergunta que Deus fez a Adão e Eva. Foi a pergunta que Deus foi fazendo ao longo destes séculos e é a pergunta que Deus vai fazendo a cada um de nós nos dias que correm. Portanto, seja bem-vindo, amado João Osso. Vamos aqui cruzar as palavras em torno da missão de Deus junto de nós, parte 1. Obrigado, irmão Deneco. É sempre bom estar consigo no estudo da lição aqui na nossa pequena classe, uma classe onde podemos estar em colaboração junto com os demais membros da igreja. A lição do trimestre, ela se predispõe a ser muito interessante pelo facto de que ela apresenta-se como uma lição muito prática. A introdução da lição, voltando um pouquinho, ela baseia-se numa história de uma aldeia onde, por alguma razão, algumas pessoas, sempre que atravessavam um determinado lago, sentiam-se compelidas a cair no lago e as pessoas morriam. E as pessoas reuniam para ver o que é que acontecia, o que é que se passava, propor uma solução. As pessoas continuaram reunindo, contribuíram dinheiro para criar uma sala de reuniões apropriada para essas reuniões. O dinheiro depois começou a ser utilizado para ver se financiava-se as pessoas que reuniam, mas no final das contas, nada era feito para se resolver o problema verdadeiramente. E o problema que existia era que as pessoas estavam morrendo. Reunia-se, falava-se, mas nada era feito. Nessa lição, os autores propõem-nos um estudo da lição da Escola Sabatina que é seguido por uma tarefa, uma TPC. No final de cada semana, na quinta-feira, nos é proposto um desafio e progressivamente esses desafios vão se tornando mais difíceis, com o objetivo de nos tirarem do comodismo, de nos tirarem do sabor da cadeira, de sermos membros de cadeira e passarmos a ser membros ativos da classe da Escola Sabatina. A missão de Deus junto de nós é a lição que vamos estar a estudar e ela é interessante porque ela nos apresenta o caráter missionário de Deus. Ou seja, Deus
antes de tudo, ele tem um caráter missionário. E é sobre isso que nós estaremos debruçando nessa lição. Exatamente, uma escalpização do amado osso tão abrangente, ou seja, o ser humano no mundo secularizado pós-moderno, isso não é de agora, já é de milênios, mas nesses tempos que correm, cada vez mais vai sendo egoísta. O ser humano vai olhando muito para si, em vez de, para além de olhar para si, olhar também para o próximo ou para o outro. Por isso é que, no que disse bem o Amado Osso, as pessoas estavam, reuniam vezes mais vezes, mas não tocavam na solução. Estavam preocupados em reunir, falar do assunto, mas encontrar a solução, essa nada. E eu dizia há pouco, antes da entrada do Amado Osso, que Deus perguntou a Adão, onde estás? Por que Deus perguntou? Deus é omnipotente, é omnipresente, é omnisciente. É omnipresente, está em tudo e em todos os lugares. Por que ele perguntou onde estás? Será que Deus não viu? É assim, queridos amigos que nos assistem, amado osso, Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Essa pergunta, isso vai muito com a lição da segunda de domingo, desculpa. Uhum. Essa pergunta era para Adão e Eva, além como é que vou dizer, de estarem numa situação que era diferente da que eles antes estavam, ou seja, Deus ficava com eles a cada dia, na viração do sol, ficava com eles, vinha vê-los, vinha falava com eles, lhes passava muitas informações sobre o recém-criado planeta Terra. Portanto, o grande plano que Deus tinha para com eles era uma progressão dia a dia na vida deles para desfrutarem o belo que Deus tinha criado. Só que na advertência que Deus tinha feito com eles, ou na advertência que Deus tinha feito para eles, de que de tudo podiam tocar, de tudo podiam fazer, de tudo podiam, enfim, desfrutar, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, este fruto não toquem e não comam, porque no dia em que vocês fizerem, certamente vocês vão morrer. Quando isso aconteceu, o contrário, ou seja, Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é amor. E fez os nossos pais, Adão e Eva, os primeiros, com todo o prazer, com toda a sabedoria que é característica do Senhor, e de tudo que Deus fez, só o homem, que ele esmerou mesmo, parou, pegou no barro, montou, fez o boneco, e transmitiu ali o amor que ele é e também o livre-arbítrio. Ou seja, Deus não seria amor se não fizesse o ser humano com a oportunidade de escolher o certo ou o errado. Mas Deus já advertiu: ao não comerem do fruto do bem e do mal, se vocês não fizerem isso, essa obediência vos valerá a vida eterna. Uhum. Mas se vocês fizerem diferente, vão morrer. Então, como eles fizeram mesmo diferente, usaram da pior maneira o livre-arbítrio, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles pecaram e estavam fugidos da presença do Eterno. Por isso é que Deus lhes perguntou: onde é que vocês estão? Era para lhes confrontar do erro que eles tinham cometido e o estado em que eles estavam naquele momento. Era preciso eles terem a certeza de que nós cometemos, falhamos, e agora? Deus lhes perguntou para que eles tivessem a lucidez, tivessem a oportunidade de enxergar o estado ruim em que eles estavam. Então, o irmão Abednego está a dizer que, ok, a pergunta de Deus para Adão e Eva, onde estás, não era a intenção de Deus saber o lugar físico ou geográfico onde Adão e Eva estavam? Não, exatamente, porque
Porque Deus é omnipresente. Portanto, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Deus sabia onde ele estava. Mas era para que Adão e Eva, era para que os nossos pais refletissem. Mas se Deus, antes de, ele sabe. Antes de eu pensar, ele já sabe. Antes de eu falar, ele sabe. Antes de eu fazer isto ou aquilo, ele sabe. Está me perguntando onde estamos? É para que nós caiamos na realidade do erro que nós praticamos. É para nós não nos excusar, ou seja, não sermos covardes, apesar de que eles foram por esse caminho. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais, irmão. Porque nós estamos a dizer que Deus, sendo conhecedor de tudo, sabia exatamente onde Adão estava, mas também sabia exatamente qual a condição dele, que era, ele pecou, por isso está a fugir. Exatamente. Então, será que Deus, ao fazer essa pergunta, era a intenção de Deus fazer com que Adão e Eva tivessem vergonha na cara e assumissem o que fizeram? Era a intenção de Deus envergonhar Adão e Eva? Não, exatamente. Não, exatamente isso. Era no sentido de que, é assim, meu filho, a advertência que eu vos passei, vocês a puseram de lado. Uhum. E, infelizmente, vocês caíram. Mas eu estou convosco. Eu vim, porque Deus apareceu ali, primeiro, para acalentar, independentemente do confronto, mas veio para acalentar. Ele não veio para estampar, como disse há pouco, estampar que é isso. Eu avisei, eu disse. Uhum. Ele não veio, a primeira não veio com essas palavras. Ele veio para dizer, meu filho, eu estou aqui. Vocês falharam, sim, mas eu estou aqui. E agora vamos falar. E também porque isso descreve o plano missionário de Deus que não veio à Terra com Noé, com Abraão, com Isaac, com José, não. Nem com Cristo sequer. Veio com Deus nesse ato, nesse momento em que Adão e Eva terão pecado. Aqui ele veio mostrar a missão dele junto com o homem. Eu vim aqui para te apresentar um plano de resgate. Vim primeiro para te consolar e depois te apresentar o plano de resgate. Ok. Nós estamos estudando uma lição que é muito importante. Porque olhamos para o seguinte: nós não podemos ser curados se nós não percebermos que estamos doentes. E esse é o ponto que o irmão Abednego teve aqui a explicar. E não sendo repetitivo, o primeiro passo para curarmos de qualquer enfermidade é aceitar que estamos doentes, é reconhecer nossa condição. Então Deus vem no intuito de dizer para Adão e Eva: Adão, tem solução, mas entretanto, antes que apresente a solução, tu tens que perceber que existe um problema. E o problema é que vocês fugiram das diretrizes. A intenção de não envergonhar é reconhecer, o Mamba Denego explicou de maneira excelente. Reconheçam o vosso problema. E depois desse reconhecer da situação, Deus agora começa a apresentar a triste realidade, que é a morte entra. Adão, tu do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eva, o teu prazer será para o teu esposo e com dores darás a luz. Ok? Porém, Deus vira-se para a serpente e lança a semente de esperança no coração do homem. Exatamente. Deus promete que viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Então Deus lança a semente. Não querendo prolongar muito, irmão Nego. Um ponto é verdade que a missão de Deus, o caráter missionário de Deus é revelado inicialmente na Terra por esses factos, mas quando olhamos para a Bíblia, percebemos que ele é muito mais antigo, porque quando Satanás rebelou-se contra Deus, o que Deus fez foi instou com Satanás para que ele se arrependesse.
Ou seja, Deus no próprio coração já estabeleceu o desejo de ganhar Satanás novamente para si, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. É um Deus que, quando vê seus relacionamentos quebrados, ele luta para restabelecê-los. Exato. Muito bem dito. E aqui importa dizer que quando Deus criou o nosso planeta, todo ele belo, todo ele deslumbrante, e há quem diga que já se passaram mais de 6 mil, uns dizem quase, outros. Os escritos da irmã White não são precisos. Né? Quase 6 mil anos se passaram. Quase 6 mil anos. Portanto, depois de tanto tempo da humanidade em pecado e da própria do planeta Terra, ainda encontramos perdão, lugares muito belos. A natureza apresenta o seu perfume, a sua beleza. E quando ele colocou o homem para cuidar, para desfrutar dessa beleza, estabeleceu a sua relação de amor, de amizade inquebrável, mas com o cumprimento de ambas as partes, né? Deus sempre cumpre, para que a vida fosse andando, né, para o caminho da eternidade. Mas quando os nossos pais pecaram, nossos primeiros pais pecaram, ele teve que apresentar o plano. A nova diz que Deus não, antes que eu não fale, Deus não ordenou o pecado, mas previu o pecado. Ele previa. Portanto, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, que viva para os séculos eternos. E se ele pecar? Se ele pecar, já temos uma solução. Portanto, a solução que estampa a missão de Deus e que dela nós copiamos a nossa missão para cumprir aquilo que Deus, não que ele não possa fazer, mas para nós nos envolver, nós copiamos dele. Portanto, ele teve que restabelecer aquilo que estava quebrado. E por isso, o filho tinha que vir para morrer no lugar do Adão, e uns dizem o segundo Adão, que é Cristo. Por quê? Porque Deus anseia estar conosco. E para estar conosco, ele tinha que morrer. Mas isso séculos depois de vários chamados que o irmão vai aqui também enfatizar. Portanto, a missão para se cumprir, Deus mostrou o plano, Deus mostrou a estratégia, mas para o andamento da missão de Deus, a missão de Deus junto de nós, iria fazer vários chamados ao longo das eras. Sabe, essa lição é muito interessante, porque se olharmos para toda a narrativa do Antigo Testamento, tal qual a lição nos convida a fazer, nós vamos olhar para a história dos patriarcas e vamos perceber que foi sempre vontade de Deus estar conectado ao seu povo, viver no meio do seu povo. Já percebemos que nós nos afastamos de Deus e Deus estendeu a sua mão para nos alcançar. Ele, quando nos alcança, não nos abandona. Ele nos alcança e ele quer viver do nosso meio. Vemos isso na história de Abraão. Deus o convida a abandonar a sua parentela na terra de Ur e a ir para um lugar que ele lhe mostraria, e durante sua jornada Deus esteve com ele. Vemos na história de José pulando Jacó, vemos na história de José e vemos que mesmo distante dos seus pais, no Egito, como escravo, como forasteiro, como estrangeiro, Deus estava com ele. E é bonito ver como em Gênesis a palavra de Deus diz, porque Deus estava com ele, tudo o que José tocava prosperava. Era interesse de Deus permanecer junto de José. Só que pouco tempo depois, ou muito tempo depois, o povo torna-se escravo no Egito. Esse povo que tornou-se escravo foi salvo da fome, para que não morresse por José. Por isso é que foi para o Egito, o propósito de Deus a se cumprir mais uma vez. Só que nós percebemos que depois desse povo deixar de ser escravo, esse mesmo povo, no deserto, Deus entende assim, agora o meu povo é livre. E olhem um ponto que é importante. O escravo
não tem vontade própria. Ele Não. obedece ao seu Senhor. Então Deus entende assim: não, não, não. Antes de eu dar ordens para esse povo que não tem vontade própria, que tem que fazer a vontade do seu mestre, que são os egípcios, eu tenho que libertá-los. Então Deus liberta o povo, e depois de liberto, agora o povo tem liberdade de escolha outra vez. O que é que Deus faz? Por favor, façam-me um santuário para que eu habite no meio do povo. Deus teve sua vontade em ter uma tenda junto da tenda dos. Ou seja, no deserto, o povo de Israel vivia em tendas. Por quê? Porque Deus dava ordem, tinham que arrumar as coisas e tinham que caminhar. Então Deus diz assim: do mesmo jeito que o meu povo vive em tendas, é minha vontade de viver no meio do povo. Ou seja, a missão missionária de Deus não limita-se a alcançar-nos, mas ela quer estender-se em viver no nosso meio. Algum comentário quanto a isso, irmão Abednego? No passado, Deus pediu para que o povo construísse um santuário, dito muito bem, para que eu habite no meio do vosso meio, e a cada chamado que ele foi fazendo com Abraão, eu estarei contigo. Isaac, de ti farei uma grande nação, que vai me representar. Eu estarei contigo, não temas. Com Jacob, eu estarei contigo. Com José, eu estarei contigo. Deus está sempre conosco, independentemente das circunstâncias, dos dissabores, dos fracassos, enfim, das adversidades. Deus está conosco. No passado, ele disse, em Isaías, eu sou o vosso Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, não há outro. Mas depois ele estendeu isso. Construam-me um santuário, eu habitarei no vosso meio, para que vocês tenham a certeza de que eu estou convosco, de que vocês não estão sozinhos. E quando o plano é mais extensivo, o Deus que se tornou um de nós, Deus, a lição diz que de várias representações que Deus já apresentou ou se fez aparecer no meio do povo, não há a mais direta, a mais visível, a mais prática de que quando Deus se tornou um de nós através de Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco. A lição diz que tudo que Deus tinha feito antes de Cristo nascer não era mais prático do que quando Jesus nasceu. Por isso, quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu vim para resgatar o sofredor, para buscar o perdido. Eu estou convosco todo o tempo até o fim dos séculos. Esse é o Deus que nós dizemos que não o vemos, mas quando Jesus nasceu, os discípulos, as pessoas que viviam naquele tempo, o viram presentemente, o tocaram fisicamente. E nós hoje, pela fé, estamos a seguir o mesmo caminho, mas através da Escritura. Por vezes ficamos sem palavras ao olharmos, porque cada lição parece ter novas verdades a serem reveladas. Por isso é que o convite permanente que nós fazemos através desse programa é que, por favor, estudemos a lição durante a semana. Existem verdades escondidas que Deus quer revelar para nós. Olhemos para o seguinte: a primeira dimensão aprendida na lição dessa semana é Deus nos alcança, Ele estende a mão para nos alcançar. A segunda dimensão é que Deus teve no seu plano missionário o desejo de habitar no meio do seu povo. Enquanto tenda. Ou seja, Deus pediu que construíssem uma tenda para habitar no meio do seu povo. Por intermédio de Jesus, Deus habitou no meio do seu povo. Fez-se carne. Deus desceu para habitar conosco. Andou entre nós. Empoeirou os seus pés na mesma terra onde nós empoeiramos os nossos pés hoje. O que é que Deus nos está a ensinar? Porque esse é um ponto importante. Estamos a falar aqui da encarnação de Cristo. A maior revelação do caráter, da vontade e do propósito de Deus. O que nós vemos nessa lição é Deus fazendo-se um com a humanidade. A irmã White escreve que Deus, ao dar Jesus para
a família humana não o deu apenas por um instante, porque Jesus hoje ainda é um como nós, humano, nos representando no céu. Ou seja, Deus habitou entre nós. Deus agora ele é conosco. Ele é humano, como todos nós. A natureza missionária de Deus convida-nos também a entendermos o processo da encarnação. Porque sendo agora mais prático, irmão, tivemos aqui a falar muito de história, mas sendo um pouco mais prático, nós precisamos aprender de Cristo a encarnar-nos. E É verdade. isso na igreja é possível, porque quando eu olho para o meu irmão, eu preciso entender a situação do meu irmão. E corriqueiramente utilizamos uma frase em colocar-me nos calçados do meu irmão. Uhum. Nós precisamos encarnar. Está à vontade, irmão Abdinego, algum comentário? Sim, olha, o nosso tempo já vai, já não temos muito, mas dizer que Deus, Deus não é surpreendido, Deus não é surpreendido em nada, Deus não é tentado e Deus não tenta. A ninguém tenta. Deus criou o ser humano por amor, porque ele é amor. Tudo era bom, mas quando veio o pecado, parece que tudo estava perdido e Deus pôs em marcha o plano que já estava traçado antes da fundação do mundo. Então, ele passou a habitar conosco. Primeiro em tendas, depois por 3 anos e meio, através de Cristo, e agora que Cristo está no céu, a interceder por nós, o Espírito Santo faz a omnipresença que Cristo não podia fazer nas vestes de humano durante 3 anos e meio. E a humanidade de Cristo continuará para todo sempre, ou seja, Cristo, por amor da divindade, é um conosco para todo sempre. Nós só precisamos obedecer, acreditar e fazermos a nossa parte no pacto. Então, a morte de Cristo é parte do processo da reconciliação entre nós, ou de Deus, ou seja, Deus para se reconciliar conosco, Cristo teve que morrer. Quando eu aceito essa morte, o meu pecado é transferido para Cristo e Deus não olha o José, o João, o Antônio, mas olha Cristo. E esse Cristo prometeu voltar. É um plano da divindade que muito em breve se vai cumprir. Voltará, tanto Apocalipse 21, 22, voltará para finalmente cumprir o plano de fisicamente e definitivamente estar com a criatura que ele tanto amou ao ponto de dar o único filho, o unigênito, ou seja, único daquela espécie, para que todo aquele que nele crê, essa é a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele voltar, estará conosco pelos séculos eternos, sem morte, sem guerra, sem fome, sem injustiça, sem traições, etc., sem pecado, definitivamente. É tão bom falarmos isso, mas ainda é tão bom vivermos fazendo a nossa parte. Ou seja, nós temos que calçar, ou temos que arregaçar as mangas, temos que empoeirar os pés, temos que apanhar sol, temos que apanhar chuva, temos que sofrer no frio para tirar muita gente que anda sem conhecer a verdade, ou pelo menos transmitir a vontade do Pai, a vontade de Deus, no Filho e na comunhão do Espírito Santo, de que o mundo realmente jaz no maligno, jaz no pecado, mas o melhor ainda está por vir. Já agora, para terminar, em tom de conclusão, permitam-me convidar-vos a ler o texto de São João 14, verso 3, apenas o trecho que está na lição de quinta-feira. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sabem onde é que Jesus está? No céu. E esse é o convite, é o desafio. Jesus está no seio do Pai. Porque a Bíblia diz, porque ninguém nunca viu Deus. Porque o Filho que habita no meio dele é que o revelou. Ou seja, Jesus habita no seio do Pai. E Jesus diz assim, para que onde eu estiver, estejais vós também.
O desejo de Jesus é que nós estejamos onde Ele está, o mais próximo do Pai. Que essa seja a minha oração, que essa seja a minha oração diária, em lutar, trabalhando em prol da minha família, dos meus irmãos, da minha comunidade, para como eu mesmo desejo estar junto de Cristo, outras pessoas possam estar junto de Cristo também. Seja para nós uma oração e a vontade de Deus. Amém, irmão Abdenego? Amém, amém, amém. Já não há muita coisa a acrescentar, tudo já foi dito. Não é fácil, não é fácil. Jesus não disse que vocês vão me representar com muita facilidade, mas ele só disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, Amém. foi um prazer cruzarmos aqui as palavras, então, da lição número 1, a missão de Deus junto de nós. Esperamos que o Senhor continue a nos capacitar para que o Espírito Santo faça discernimento em nós para vivermos vivermos essa palavra fazendo a nossa parte. Amém. Amém.